Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Bom, essa é a frase que ecoa no meio do oceano enquanto um velho pescador luta contra algo muito maior do que ele. Essa frase pertence a Santiago, o protagonista do livro O Velho e o Mar, uma das histórias mais poderosas já escritas por Hemingway. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se estivesse 84 dias seguidos fracassando, sem resultados, sem reconhecimento, sem ninguém acreditando em você? Pois é, exatamente assim que começa essa história. O Velho e o Mar não é apenas um livro sobre pesca. É uma história sobre solidão, resistência, esperança e sobre aquela luta silenciosa que todo ser humano trava dentro de si. Hoje eu vou te contar essa história, mas mais do que isso, eu quero te mostrar por que uma história aparentemente simples, sobre um velho sozinho em um pequeno barco tentando pescar um peixe, se tornou uma das obras mais influentes do século XX. Porque por trás dessa narrativa aparentemente pequena existe algo muito maior. Existe uma história sobre fracasso, sobre persistência, sobre dignidade e talvez sobre o verdadeiro significado de continuar lutando mesmo quando o mundo inteiro parece ter desistido de você. Antes de mais nada, para que esse vídeo faça sentido, eu tenho que te contar um pouco dessa história. O livro basicamente fala sobre o velho Santiago, um pescador cubano que está há 84 dias sem pescar um mísero peixe. Na sua pequena vila, o considera um fracassado, um homem obsoleto. Até seu ajudante, o garoto Manolin, que sempre o ajudava em suas pescarias, é obrigado pelos pais a se afastar do velho. Até que no dia 85, o velho sai mais uma vez a enfrentar o oceano cubano. Dessa vez, totalmente sozinho, ele arruma seu pequeno barco e de manhã parte para mais um dia de pescaria. Porém, dessa vez, ele decide ir um pouco mais longe. E com uma confiança inabalável, ele vai cada vez mais se afastando de sua terra, o seu porto seguro, para desbravar as águas violentas de um oceano desconhecido. Já no mar, ele faz a preparação do seu material para pescar, quase como algo religioso. Ele sabe que precisa estar preparado, tem que estar pronto para agarrar a sorte no momento certo, e quando surgir essa oportunidade, ele vai fisgar o peixe. Depois de muita espera e reflexão, ele finalmente fisga o peixe. Pela força do puxão, o velho deduz ser um peixe enorme, e é aí que uma verdadeira batalha começa. O peixe não cede com facilidade, pelo contrário, a cada minuto o peixe testa sua resiliência. O animal com sua força vai conduzindo o barco cada vez para mais longe da praia, até que chega um momento em que o pescador nem sabe mais onde está. Aquele peixe exige tudo de Santiago, mas o velho sabe que quando a oportunidade chega, ele tem que agarrar com todas as suas forças. Durante essa batalha há um aspecto bem curioso. Santiago toda hora está falando sozinho. Existe até uma cena em que ele fala com sua própria mão. Então, depois de muita paciência e luta, o velho finalmente vence o seu peixe, e com seu arpão ele conclui a pesca. Ao se deparar com a sua pesca, o velho vê diante de seus olhos o maior peixe de sua vida, um espadarte maior que o seu próprio barco. Então, para o caminho de volta ao seu vilarejo, ele decide fixar o peixe ao lado do barco, mas durante o retorno, tubarões movidos pelo cheiro de sangue aos poucos vão comendo as pequenas partes do peixe. Santiago até tenta lutar contra os tubarões, com tudo o que restou de suas forças, mas quando finalmente chega de volta à vila, Santiago, agora totalmente esgotado em todos os seus sentidos, se depara com o que um dia foi um peixe virtuoso e gigante. Ao lado do barco, a única coisa que resta é o esqueleto de seu tão cobiçado espadarte. Ao ouvir essa história, você deve estar pensando: entendi tudo, essa é uma história típica de superação, mas eu te garanto, essa é apenas a ponta do iceberg. O significado disso tudo é muito mais profundo do que isso, mas para entendermos melhor o que eu tô querendo dizer, eu te convido a conhecer brevemente a história de Hemingway, o autor desse livro. Ernest Hemingway não era apenas um escritor sentado em uma mesa escrevendo sobre aventuras, ele próprio viveu uma vida intensa, quase como se estivesse sempre testando seus próprios limites. Quando jovem, ele serviu como motorista de ambulância durante a Primeira Guerra Mundial. Foi gravemente ferido por estilhaços de morteiro na Itália e passou meses se recuperando no hospital. Aquela experiência marcaria profundamente a forma como ele enxerga o mundo. Depois da guerra, mudou-se para Paris e passou a conviver com um grupo de escritores e artistas que mais tarde ficaria conhecido como a chamada Geração Perdida. Era uma geração formada por pessoas que viveram o trauma da guerra e passaram a questionar os valores antigos da sociedade. Entre esses nomes estavam escritores como Scott Fitzgerald, que influenciaram profundamente o ambiente literário da época. Mas Hemingway não era apenas um intelectual de cafés parisienses. Ele também foi boxeador amador, caçador, pescador em alto mar, correspondente de guerra e um homem que parecia buscar constantemente experiências intensas. Cobriu conflitos como a Guerra Civil Espanhola e voltou novamente para o fronte durante a Segunda Guerra Mundial. Por fora, parecia o retrato de um homem forte, aventureiro, quase indestrutível, mas por dentro, a história era outra. A verdade é que Hemingway lutou grande parte
parte da sua vida contra episódios profundos de depressão, crises emocionais e um sentimento constante de desgaste psicológico. Mesmo tendo alcançado a fama mundial e recebido o Prêmio Nobel de Literatura, a batalha interior nunca desapareceu completamente. E é justamente nesse contexto que surge, em 1951, o livro O Velho e o Mar. Agora, talvez aquela pequena história do velho pescador comece a ganhar um novo significado. Porque quando você olha para Santiago enfrentando o oceano sozinho, talvez esteja olhando também para o próprio Hemingway tentando enfrentar as tempestades dentro de si. E talvez seja por isso que essa história seja tão poderosa. Veja o velho Santiago. Ele deixa o seu pequeno vilarejo e se aventura cada vez mais longe no mar. De certa forma, isso se parece muito com a trajetória de qualquer ser humano. É quase como uma criança que abandona a segurança da casa e parte para o mundo desconhecido. O vilarejo pode ser a infância, e o oceano pode ser a vida. E lá fora, nas ondas caóticas da existência, cada um de nós precisa aprender a lidar com as ondas, com a solidão e com as incertezas do caminho. Às vezes nos sentimos perdidos, exatamente como Santiago, quando já não sabia mais onde está no meio do oceano. E então surge o peixe. Peixe enorme, grande demais, maior até que o próprio barco. Quantas vezes na vida nós também enfrentamos problemas que pareciam simplesmente grandes demais para nós? Desafios que parecem maiores do que aquilo que somos capazes de suportar. Mas, assim como o velho pescador, o ser humano possui uma capacidade impressionante de tirar forças de lugares que ele nem sabia que existiam. E mesmo quando a batalha deixa marcas, mesmo quando voltamos para casa carregando apenas o esqueleto daquilo que conquistamos, ainda assim existe algo profundamente digno nessa luta. Porque tudo aquilo que realmente engrandece o ser humano exige esforço, dor e persistência. Peixe até pode ser visto como um símbolo de milagre. A maré pode representar nossas emoções e a profundidade do oceano talvez represente aquilo que existe nas camadas mais profundas da nossa própria consciência. Mas talvez a grande verdade seja outra. A vida não nos dá garantias. Nós podemos lutar muito por algo, podemos dedicar anos ao sonho, podemos finalmente conquistá-lo e ainda assim descobrir que o mundo continua tentando arrancar pedaços dele, assim como os tubarões fazem com o peixe de Santiago. E isso acontece porque talvez a vida nunca tenha sido realmente sobre o peixe. Talvez a vida seja sobre o que nos tornamos durante a travessia. Quando o velho finalmente retorna para sua vila, trazendo apenas o esqueleto do grande peixe, algo curioso acontece. As pessoas voltam a admirá-lo, porque ali não está apenas um esqueleto. Ali está a prova de que aquele homem foi longe, de que ele lutou, de que ele enfrentou algo gigantesco. É um legado, e talvez seja isso que Hemingway estivesse tentando lembrar a si mesmo ao escrever essa história. Que mesmo quando a vida parece pesada demais, mesmo quando as ondas parecem fortes demais, ainda assim vale a pena continuar remando. No final das contas, O Velho e o Mar não é apenas uma história sobre pesca, é uma história sobre coragem, é sobre continuar tentando mesmo depois de 84 dias de fracasso. É sobre estar preparado para agarrar a oportunidade quando ela aparece, assim como Santiago fez ao lançar a sua linha no oceano. É sobre aceitar que o caminho pode ser solitário, que muitas vezes vamos sentir saudade de nossa casa, assim como o velho sente saudade do garoto Manolim. Mas acima de tudo, é uma história sobre não desistir, porque talvez todos nós sejamos, de certa forma, aquele velho pescador. Todos nós partimos algum dia do nosso pequeno vilarejo para enfrentar um oceano imenso e imprevisível. E talvez a grande pergunta da vida não seja se vamos voltar com o peixe inteiro, mas sim se teremos coragem de ir longe o suficiente para encontrá-lo. Porque, como o próprio Santiago nos lembra em uma das frases mais poderosas já escritas da literatura, um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Talvez seja exatamente isso que Hemingway queria nos dizer. Mesmo nas águas mais profundas da vida, continue remando. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse livro ele é aberto a muitas interpretações, e essa foi a interpretação que eu escolhi trazer para vocês, uma interpretação mais esperançosa sobre a vida. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo também, eu acredito muito que você vai, pelo menos, ter curiosidade por esse outro vídeo aqui que vai estar aparecendo na tela. Então é isso, até a próxima, tchau.